Pois bem, irmãos, eu sei que o nosso coração nessa noite ele está vibrante, ele está alegre. E assim, diante das circunstâncias, quando nós entramos na presença de Deus, quando estamos em seus atos, em locais que Ele separou para buscar a tua presença, é inevitável. Chegamos de uma forma, às vezes estamos pensativos, temerosos com a semana que já iniciou, ou se não estamos felizes. Mas nós somos tomados assim por um rio de vida, uma fonte que nos sacia a tal momento que parece que esse instante aqui está ecoando a eternidade. É por isso que mais vale um momento na presença de Deus do que uma vida inteira sem conhecê-lo. É por isso que nós nos sentimos felizes quando alguém um dia nos convidou e falamos assim: vamos ali adorar o Senhor. E quero te dizer o seguinte, porque na época do Antigo Testamento, dentro dos primórdios, dentro da elevação de tudo aquilo que Deus estava fazendo para chegar até esse nosso momento oportuno, nós somos tão felizes porque hoje nós podemos viver pela fé, sem precisar tocar especificamente. Se vocês quiserem ir lá, os meninos podem também, nessa linha. E outra coisa, é interessante que em meio à rota da palavra de Deus, historicamente dizendo, naquela época todos nós sabemos um pouco a respeito de que havia um templo lá em Jerusalém. Havia-se o tabernáculo antes, mas depois se construiu o templo. Você sabe toda a dinâmica. Mas aí se acontecia os momentos litúrgicos. Ali se acontecia os momentos religiosos, podemos dizer, as oferendas, tudo que tinha a ver com aquilo que a lei mosaica havia dito. Mas nem todos os judeus moravam ali no núcleo, no miolo. Vocês estão entendendo? Da Jerusalém em si, a cidade santa naquela época, historicamente dizendo. Então as pessoas tinham que se deslocar, vir de suas regiões para poderem pelo menos terem acesso a duas festas importantes diante de tudo aquilo que Deus mandava eles realizarem perpetuamente, para que eles pudessem se lembrar dos feitos de Deus. E todas as vezes que nós lembramos dos feitos de Deus, o nosso sentimento é sempre festa. Por mais que às vezes seja um momento marcante de livramento, de um problema que Deus nos preservou, da nossa vida que Ele transformou, de uma doença que Ele nos curou, de uma enfermidade que Ele nos libertou, sempre aquelas lágrimas que às vezes lavam a nossa face de alegria. A gente lembra assim com o coração apertado, mas cheio de satisfação, e dizemos assim: nossa, como Deus foi bom comigo. Como que na hora que eu mais precisei, eu nem conhecia muito a respeito do Senhor, foi naquela hora, foi naquele local, eu busquei ao Senhor e pam! Ele veio em meu socorro. Por que eu estou falando isso com você? Hoje, irmão, nós não temos que nos deslocar daqui lá para Jerusalém. Eu particularmente não tenho condições. Eu não tenho valor aquisitivo monetário para poder ir aqui e lá, naquelas ruínas, e estar pelo menos ali daquilo que sobrou, que é o muro das lamentações, para clamar a Deus. Hoje não. Aquilo que era privilégio de alguns, Deus derramou sobre toda a carne. Hoje nós somos o templo de Deus. Hoje nós somos a sua morada, o Espírito dele está em nós. Então assim, hoje você tem endereços, não um endereço. Você pode estar em um local onde você sabe que ali é uma referência. Sobre questão de pregação você pensa: não, estou precisando ouvir a voz de Deus, eu tenho um lugar ali. Por mais remoto que ele possa ser, ali há pessoas que estão buscando a parte de Deus. E é esse diferencial que nós estamos passando para toda essa Icaraí de mundo. E quando nós chegarmos aqui, você sempre vai ouvir, você sempre vai estar ouvindo, você sempre vai estar recebendo, você sempre vai estar bebendo, se alimentando, você sempre vai estar se reiterando de quem? Jesus. Ele deu a vida para nós. Então, diante desse impacto daquilo que Deus está falando no nosso coração, eu te convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, dando sequência àquilo que nós havíamos visto, sobre o nascimento de Jesus, diante da ótica traçada dentro desse plano histórico que Mateus nos deixou, sendo um seguidor de Cristo, falando a respeito do nascimento
nascimento do Redentor. Já entramos no mês de dezembro. Já estamos aqui iniciando as nossas cantadas que falam a respeito desse tema. Vamos trabalhar também todo esse mês a respeito disso. Vamos estar envolvendo as crianças, adolescentes, nós também, os adultos. Mas eu creio que Deus, o nosso Senhor, Ele vai nos abençoar através desse momento específico, onde que todas as vezes que nós vemos esses iluminares, por mais modernos que eles possam ser, quando nós topamos com as cidades sendo aí vagalumeadas, posso dizer assim, ciberneticamente, através dessas luzes, nós lembramos da luz do mundo. Nós lembramos do Senhor que iluminou o nosso coração através disso. Então Deus, Ele sempre avisa, irmãos. Deus, Ele sempre avisa, Deus, Ele sempre fala. Deus, Ele não nos deixa enganados com nada. E você vai perceber e entender cada vez mais sobre o que Deus está falando com você, na medida que agora nós passarmos para o desenvolvimento do sermão, onde que Deus vai falar ao nosso coração através da mensagem que aqui Ele nos trouxe para nos abençoar inteiramente. Deus está nos abençoando. Eu creio que muito em breve nós vamos ter pessoas, eu acredito que Deus está atraindo aqueles que vão somar aqui, que vão aprender, que vão ouvir, e que vão não só serem abençoados através desse rio de vida que está passando aqui, mas também vão ser bênção onde Deus levar, porque Deus avisa, e Deus está nos avisando. Pois bem, é o seguinte, meus irmãos, na narrativa diante dos acontecimentos que já estão sendo desenvolvidos, você sabe que nós estamos falando a respeito do nascimento de Jesus. Mas nós estamos tendo aí um plano sistemático de todo o Evangelho de Mateus, onde que Deus vai falar e continuar a expressar a sua voz ao nosso coração através de toda essa temática, de toda essa literatura. Então, o que nós já sabemos até aqui é que Jesus, ele já nasceu. Um episódio fantástico, mas agora nós temos um tenebroso. É triste dizer isso para vocês, mas como no passado, assim como na época que Moisés nasceu, o libertador do povo do Egito, que também tipifica Cristo, que nos libertou da escravidão do pecado e do sistema do mundo, mais ou menos vai se repetir a mesma coisa. Herodes, diante agora podemos pensar assim, do engano que ele teve ou levou, posso dizer, dos reis magos, vocês lembram, eles foram por outro caminho. Ele vai mandar matar todas as crianças daquela época, mais ou menos de idade até 7 anos, e principalmente diante do ponto que a estrela apareceu. As crianças que nasceram ali, como na época de Moisés, que elas foram jogadas no rio Nilo, ele vai mandar matar todas as crianças. E ali vai se cumprir a profecia de Lia, que nós vamos estar vendo aqui, que ela chora pela perda dos seus filhos. Então Deus, ele preservou a vida de Moisés naquele mesmo rio banhado de sangue, onde as crianças judias haviam morrido. Ali Joquebede coloca o seu filho na cestinha de junco, e ele é salvo, ele se torna esse libertador, e a primeira praga acontece naquele rio. Deus mostrando que ele traz juízo também. Da mesma forma que vai estar acontecendo agora, é que Deus vai estar falando ao coração de José, para que a vida de Jesus venha a ser preservada diante desse ponto histórico tão tenebroso, tão triste, tão terrível, por causa de um líder corrompido. Continue aqui comigo. Pois bem, o Salvador, o nosso Messias, Jesus a quem servimos, ele, agora diante desse dia sombrio, que Deus havia avisado, o que é que está havendo? As profecias estão se cumprindo. Agora a questão é, por que elas estão acontecendo? Porque aqui há pessoas que levam em consideração a palavra de Deus e estão obedecendo. E mesmo diante de cada ponto histórico da humanidade, Deus faz prevalecer a sua palavra para que os seus planos se concluam, para que os seus planos aconteçam e alcancem a nossa vida. Então, equivale muito a nossa obediência.
para que possamos ver a ação de Deus na nossa vida. José, literalmente, ele foi desafiado diante de tudo que está acontecendo. E aí ele decidiu obedecer a Deus. O que aconteceu com José? Ele foi avisado. Diante do aviso do Senhor, ele tomou uma atitude. A atitude dele condiz com a obediência que ele teve. Agora, diante daquilo que Deus tem falado ao seu coração, diante daquilo que nós temos ouvido, diante daquilo que é cabível a nós fazer, a pergunta é: você obedece? A pergunta é: eu obedeço? A pergunta continua a ser feita: nós obedecemos? O cristianismo, o diferencial de todo ele, se dá a isso, a obediência. A palavra de Deus, ela não é feita de boas ações. Não é uma questão de boas ações, nem de, eu tenho boas atitudes, não, é obedecer. Mesmo que isso, às vezes, nos custe, de repente, deixar o nosso lugar, deixar a nossa antiga vida, deixar aquilo que nós fazíamos e, literalmente, partir para aquilo que Deus está nos mandando. Então é o seguinte: vai para o lugar que Deus te manda ir, até Ele te chamar de volta. Então, dos versículos 3 ao 14, a palavra do Senhor nos expõe o seguinte, aqui no primeiro momento do nosso sermão. A fuga para o Egito é o subtítulo na minha Bíblia. Você que tem ela impressa, abra nesse capítulo. Você que tem seu aplicativo no smartphone, clica aí nesse endereço ou abra direto da internet. Mas vamos juntos meditar na palavra do Senhor, que está nos falando o seguinte: depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante, tome o menino, a sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levante-se, José. Levantou-se José, tomou à noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte do rei Herodes. Aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, aqui faz ilusão que eu expliquei para vocês. Tudo está se cumprindo. Deus previu que com a chegada de Jesus essas coisas aconteceriam. Deus não nos deixa desenganados, Deus não nos deixa sem saber o que está havendo. Nosso caminho não é obscuro. Nós não estamos lidando com portas fechadas, talvez dúvidas e entre outras coisas que às vezes as pessoas são acostumadas a lidar no cristianismo que elas vivem. O que está havendo? Depois de comunicar o que aconteceria com Maria diretamente, vocês lembram todos os acontecimentos, como Jesus viria, ela seria grávida pela virtude do Espírito Santo, ela era uma virgem, uma coisa e tal, esse negócio todo. Deus começa agora a falar ao coração de quem? José, o patriarca. Deus começa agora a falar ao sacerdote daquela família. O que está havendo é uma ordem aqui para José, que era a seguinte: levanta-te, sai daí, porque Herodes quer matar o menino. De noite ele se levantou, ele se posicionou, ele não esperou outro dia na calada da neblina da escuridão que se faz à noite que raia. Ele pegou a sua família e foi, para que o livramento pudesse acontecer, para que a vida do nosso Salvador pudesse ser poupada. Então o que acontece? José pega o seu filho, ele pega Maria, sua esposa, e ambos partem e vão para onde Deus os manda. Eles estão no foco, eles estão nos planos de Deus. Ele está traçando a agenda, ele está traçando o GPS, ele está no mapa das causas divinas. Porque senão, irmãos, esse governante corrupto e mau iria frustrar os planos de Deus. Imagina se José, ele fosse como muitos pais hoje, deixa na conta da mão. Às vezes você percebe as igrejas cheias de mulheres com seus filhos, e os pais muitas das vezes negligentes, sem dar o exemplo, sem fazer por onde. Eu sei que você tem o seu papel, mas eu também tenho o meu papel. Cada um de nós somos responsáveis pela família
que Deus nos deu. E para que ela possa ser bem-aventurada, assim como Maria foi, lembra, cheia de graça, cheia de favor, assim como também Estevão foi, assim como Deus um dia falou com Abraão, nos incluindo na videira, nos enxertando nos planos e propósitos, ele: em ti serão bem-aventuradas todas as famílias. Cabe a nós obedecer, irmãos. Todas essas pessoas, inclusive esses 3 exemplos históricos de personagens bíblicos que eu aqui dei para você, a vida deles foram pautadas em torno de uma fé que gerava no coração deles obediência, dinamismo, movimentação, ação, tomada de decisão. Temos que nos posicionar diante disso. Por isso que eu falei para você: Deus está te mandando realizar alguma coisa. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou você ficar, fique. Obedeça para que você possa não só ser abençoado ou abençoada, mas de repente ser poupado, livrado, guardado. E é isso que está havendo. Nós, irmãos, os crentes de hoje, temos que aprender com José. Ouviu? Entendeu? Não, pastor, estou entendendo o que Deus está falando comigo. Todas as vezes que eu venho aqui, diante dessa série de mensagens, eu sei que Deus está me levando a um objetivo. Deus está traçando uma rota para mim. Deus, Ele está fazendo um mapa para a minha vida. E eu preciso fazer parte disso. Irmãos, o que falta no nosso sentimento hoje, o que falta nas nossas ações hoje, é fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Você tem que tomar posse desse quesito, desse exemplo. Você tem que ser participante daquilo que Deus está fazendo. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está realizando. Pastor, eu quero. Pastor, não só eu, mas eu quero envolver a minha família. Pastor, é a minha casa. O senhor falou aí que não é simplesmente o exemplo de Maria ser bem-aventurada, uma mulher de Deus. Pastor, o senhor disse aí sobre Estevão, um homem bem-aventurado, cheio do Espírito, cheio de virtude. Não, pastor, não é só uma questão de eu, o homem lá, daquele endereço ser cheio de Deus. O senhor disse que nele seria bem-aventurada as famílias. Eu quero a minha família aos pés da vontade de Deus. Eu quero a minha família sendo direcionada pelo radar de Deus. Eu quero ver a minha família seguindo o GPS de Deus. Eu quero ver a minha família ouvindo a Deus também, como eu estou ouvindo. Eu quero. Pastor, eu não quero só a minha família, eu quero os meus parentes. Eu quero os meus familiares. Pastor, não é questão de encher esse lugar, é uma questão de colocar a minha família dentro das bem-aventuranças, não só das promessas de Abraão, mas daquilo que o próprio Jesus falou a meu respeito, dentro, entende? Dos pontos do reino, quando ele prega o seu sermão, bem-aventurança. Não importa se é de dia, não importa se é à noite. Se Deus está te mandando, esforço. Trabalhe em prol disso. Se Deus falou, levanta, ouve ao Senhor e se posicione. Pensa-se diante daquele momento que Deus falava com Samuel, depois que ele entendesse aquilo que foi explicado para ele, fosse deitar, como se nada tivesse acontecido. Pense. Imagina se José, depois que teve aqui de fato uma visão da parte de Deus, um sonho profético, ele decidisse: não, vou dormir, vou deixar para amanhã. Não é o que nós fazemos, procrastinamos. De repente Deus falou para nós fazermos algo hoje, pensamos o que? Não, amanhã. Hoje estou meio cansado, hoje foi meio estressante ali com o meu parente, com o meu cônjuge e tal, e de repente era para ter sido essa noite. Mas a noite não terminou, a noite não acabou. E é isso que aconteceu. José, à noite, ele foi para o Egito. Ele foi para lá. Porque Herodes procurava matar o menino. Ele protegeu Jesus, a sua esposa, a sua noiva. A palavra de Deus, ela sempre nos leva a obedecer. Obedecer quem? Ao Senhor.
Ele está falando com você, ele tem falado, obedeça. Quais são os planos de Deus e as promessas que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Quais são elas? Pastor, Deus sei completamente, tem uma lista. Está tudo claro. Tudo claro. É Deus que tem falado comigo. Só obedeça para você ver as coisas acontecerem. Deu uma deslizada? Volta para o caminho. Como diz um trecho do livro Peregrino de Albânia, não há garantia fora do caminho. Podemos retornar se fugirmos do radar de Deus. Quem está no controle da nossa vida, da história, de todos, entende? E de tudo é Deus. Não importa a pessoa, não importa o cargo que ela exerce, não importa quem ela é, se somos simplesmente uma família ou se é um governante que manda em um estado, em um povo, em um país, não importa. Quem está no controle é Deus. Maria confiou em Deus, José confiou em Deus. Agora a pergunta é: Deus, Ele confiou seu filho a essa família, a José e a Maria, e eles fizeram por onde? Deus tem confiado promessas, coisas a você e a mim, e temos que fazer por onde? E não se assuste, não se alarme e não se pressione. Temos uma passagem no deserto. Temos uma passagem no deserto. O deserto é uma realidade que nos leva a depender de Deus. Tudo aquilo que eles ganharam, lembra lá dos reis, dos magos, incenso, mirra e ouro, tudo isso vai ser abastecimento para a ida e volta deles. Tudo aquilo que Deus nos coloca na nossa mão, às vezes nós temos esse olhar de posse, é meu, Deus me deu, vale para mim, não. Quando nós temos essa dimensão de onde Deus está nos levando, aquilo que Ele está fazendo, nós percebemos que tudo que Ele nos acessória, tudo equivale aos seus planos, aos seus propósitos. Porque essa família foi lá para o deserto. O povo de Deus tem uma estadia no deserto. O próprio Jesus, Ele vai para o deserto e é Deus que vai levar. Mas como assim? O Espírito Santo é quem? Todos nós temos a nossa estadia no deserto. Então Deus nos prepara antes, Deus nos avisa antes, Deus, Ele nos qualifica antes, porque Ele quer te aprovar, Ele quer que você venha perseverar. Porque todo o processo que Deus tem para nós diante de problemas, Egito, deserto, escassez, abundância, com chuva, ou até mesmo em época de seca, tudo é para contribuir para o nosso bem, para que Ele possa nos chamar de volta fortalecido. Vai para um lugar que Deus te manda até a sua palavra se cumprir. Nos versículos 16 ao 20, o texto prossegue e progride nos apresentando o seguinte: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos aos arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Houve-se um clamor em Ramá, um pranto e grande lamento, Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. Então, como aqui eu falei para os irmãos, não é 7, mas 2 anos, Ele mandou dizimar as casas. Assim são os líderes, irmãos, que não temem a Deus, que são perversos. Queremos orar por essas pessoas para que eles possam se converter e viver os dias de paz. Não importa a pessoa que é, por mais boa que ela possa ser, se ela está longe de Deus, ela está sujeita ao mal. Toma cuidado. Mais vale estar próximo de Deus do que nos apegarmos à nossa vontade e tentar enfrentarmos o mal que há em nós sozinhos. Não importa quão poderosos os líderes eles possam ser, imbatíveis os governadores às vezes aparentam ser, eles morrem, como eu e como você. Eles passam.
o mais inipotentes que eles pensam ser, eles padecem, eles enfrentam a morte cedo ou tarde. Todos nós estamos sujeitos a essa consequência do pecado, mas nós estamos seguindo a Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós não estamos ouvindo o nosso ego, nós não estamos ouvindo o orgulho por causa da cadeira que estamos. Não, nós temos que nos humilhar diante das potentes mãos do Senhor. Sabemos que no tempo oportuno Ele nos exalta, porque o sinônimo de deserto é isso, é humilhação. Eu tenho que fugir, eu tenho que sair, mas lembre-se do que está em jogo. De repente não só a sua e a minha vida, mas a nossa família. Então é por isso que devemos confiar no Senhor. O tempo todo temos que ser humildes. Novamente José avisado. O que acontece? Ele sai de lá, se cumpre mais uma promessa. Ele vai retornar. Há momentos, irmãos, que é assim, Deus nos tira de lugares. Há momentos que depois nós vamos olhar, se eu tivesse continuando fazendo aquilo, frequentando aquele tipo de ambiente, de repente aquela bala era para mim. De repente aquele desentendimento aconteceria entre nós, eu e a minha família. De qual problema Deus me tirou? Essas consequências agora poderia eu estar enfrentando, mas por causa, entendeu, do acolhimento que Deus teve comigo e me fazendo recolher, Ele me deu um grande livramento, Ele me abençoou. Mais vale estar no deserto com Deus, irmãos, do que estar numa caverna cheia de tesouros e depois a porta se fechar como uma gruta, uma pedra, e ali não conseguimos sair. Obedeça a Deus. Não importa para onde Ele tem nos levado, o que importa é que Ele tem nos levado. O que Deus tem nos mandado fazer? Quais são as ordens de Deus? Eu sei das minhas, você sabe das suas, vamos juntos obedecer. Não importa qual é o momento da nossa vida, tudo aquilo que Deus faz é preciso, é correto. Tudo tem coordenadas, tudo está certo, por mais que vivemos pela fé na palavra de Deus. Tudo é certo, tudo é claro. Você já viu certos acontecimentos, certas coisas que chocam o nosso coração, entristecem a nossa vida, e no final, diante assim, de repente, de algo que não dá para ser mudado, e a gente simplesmente conclui nessa frase assim, Deus tinha avisado. Deus tinha avisado. E assim foi claro, né? De repente, né, uma coisa assim, Deus tinha falado, e desobedeceu. Não é? Vale a pena pagar para ver? Não. Vai para onde Deus te mandar e não deixe de ouvir os seus avisos em momento nenhum. A nossa oração é: Deus limpa os nossos ouvidos, Deus sensibiliza o nosso coração, quebrando o nosso espírito, para que em todo o tempo possamos ouvir a sua voz. Não nos deixe se enganar com nada, nos coloque no centro dos seus planos, Senhor. Versículos 21 ao 23. Levantou-se José, tomou o menino na sua mão e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que aquele que reinava na Judá, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado por Deus, em sonho, José foi para outra região da Galiléia e foi morar em uma cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então você está vendo como que os planos estão cumprindo tudo em Jesus, né? No deserto chamei, você vai ver esses 40 dias de Jesus lá, brigando com Satanás, jejuando e vencendo. Por quê? Jesus, ele não precisava colocar em xeque, ele era seguro que era filho de Deus. Diante das provações, você não precisa medir força com nada, com ninguém. Às vezes as pessoas te olham assim como uma pessoa covarde, como quem foge. Não, nós devemos provar para Deus que nós somos obedientes, não que Ele não saiba, mas para nós mesmos. E o que é que está vendo?
José mais uma vez é avisado em sonho. Herodes morreu, mas o filho dele assumiu. Ele pode também tentar matar a criança. O que Deus fez? Mandou novamente ele ser avisado em sonho. Ele vai para Galiléia. Então Jesus era conhecido como o Galileu. Ele fica até Deus o chamar de volta. Irmãos, é tremendo. Nós estamos vendo aqui um pai de família, temente a Deus, que está protegendo sua família. Não tem poder maior do que tememos a Deus, não tem aparato maior do que tememos a Deus, não tem força bruta maior do que tememos a Deus. José está mostrando na prática o que é temer a Deus. Não, é para ter medo ali, um tal governante, corrupto, perverso, não é? Que faz o que é preciso para continuar no poder. Não, mas eu tenho prioridades maiores. A minha prioridade, irmãos, é o que? É a Deus e a minha família engloba. Olha o ministério dele sempre desenvolvido. Um pai de família, protegendo o filho de Deus. Então assim, temos, irmãos, que proteger a nossa família como obedecendo a palavra de Deus. Se eu não comer daquilo ali, não, Deus muda a rota. Isso aqui me deixou assim, preocupado, ressabiado. Deus muda o lugar. Temos que estar nessa plataforma de confiança, que é ouvir a palavra de Deus e obedecer. A pergunta é: temos praticado a obediência? Sim! Não, então vou praticar. Deus, Ele não falha. Irmãos, às vezes nós, principalmente no nascimento de Jesus, lembramos tanto de Maria, não é? Estou aqui desqualificando isso, não. Lembra tanto? Mas olha aqui um pai de família, começa a pegar o fio da meada aqui, é o texto, só ler o texto aqui na íntegra, saltando aos olhos, inclusive sem muitas informações teológicas aqui, só com quem que Deus está falando, quem que Deus está comandando, a quem Deus está traçando a rota. José. Se José ficasse nessa, não, começou com Maria lá, e aí Deus continua falando, não, Deus está aqui chamando Moisés, chamando José a causa, sacerdote do labor, e esse homem é de um testemunho insalivado, como também aqui a sua noiva. Ambos estão obedecendo a Deus, ambos cumprindo com a sua função, ambos glorificando a Deus em suas ações. Então, irmão, diante disso, o que acontece? Aqui se cumpriu a profecia. Se você não sabe, como aqui eu disse, desses personagens históricos, de Abraão veio Isaac e Jacó, de Jacó as 12 tribos. Lia era a esposa que Labão, seu tio, deu para ele enganosamente. Ele queria casar com Raquel, então ela era a desprezada. E ela chorava pelos seus filhos, porque os filhos que José amava, se podemos dizer assim, como o texto diz, de maneira preferida, era José e Benjamim, José do Egito, que ficou no Egito também. Mas, Deus consolou a Lia, deu para ela filhos também, como abriu o ventre de Jacó, como fez Maria gerar um filho mesmo sendo virgem. Tudo milagre da parte de Deus. O que acontece? Mas aqui ficou o clamor em aberto. Mas aí, quando Jesus vai crescer, anos depois do nosso Salvador, de onde ele aparece, dando sequência àquilo que João havia falado sobre o arrependimento, porque o reino de Deus havia chegado. O que ele diz? Nas terras de Zebulon e Neftali, Jesus veio para consolar os desamparados. Jesus veio para consolar os desabrigados. Jesus veio para consolar os esquecidos, os rejeitados. Jesus veio para consolar os desprezados. A cruz é prova disso. Jesus veio para nos consolar, irmãos, às vezes com todos os desprezos que podemos enfrentar. Jesus veio nos consolar, mesmo com todas as injúrias que às vezes nós temos bebido. Jesus veio nos consolar mediante
Natal, nas terras de Canaã de Minas, houve-se uma grande luz. Um povo que vivia em trevas viu o Senhor, que é Jesus Cristo, esse menino cuja sua família lhe protegeu até o ponto de publicamente ele ser apresentado pelo Pai Divino para morrer na cruz do nosso lugar e nos salvar. Isso significa o Natal: nascimento, morte e ressurreição. Jesus tem confortado o nosso coração. Não deixe de obedecer em momento nenhum. Deus fala, irmãos. Nós estamos diante de um Deus que não é mudo. Nós estamos diante de um Deus presente. Nós estamos diante de um Deus conselheiro. Nós estamos diante de um Deus que é Pai da eternidade. Nós estamos diante de um Deus que é príncipe da paz e que tem excedido todo o nosso entendimento, nos abençoando infinitamente mais diante daquilo que pensamos e imaginamos, conforme a sua palavra. Porque hoje Ele tem falado diretamente conosco